recebi a primeira pergunta que fala sobre como saber se o cliente tem direito à revisão. Só que eu vou deixar essa cereja aqui para o final. Por quê? Eu vou falar da revisão e vocês vão ver a oportunidade que existe nessa área, a quantidade de aposentados e pensionistas que têm direito à revisão e aí você às vezes nem tá sabendo. Então é a primeira pergunta que eu recebi, mas eu vou deixar ela aqui para ser a cereja do bolo dessa live de perguntas e respostas que você tem comigo todas as terças, tá? E aí a gente vai para a segunda pergunta aqui. O que eu devo analisar após a reforma para saber se o cliente tem direito à aposentadoria, tá? Muitos alunos, muitos clientes chegam no escritório totalmente perdidos, literalmente perdidos, porque tem dificuldade de compreender o que aconteceu com a reforma da Previdência. E aí acham que por ter passado a data da reforma, e eu não sei se você que está aqui comigo pensa assim, a reforma foi 13 de novembro de 2019. É preciso ouvir essa data com muita atenção, porque muita coisa foi transformada nessa data, a começar pelo próprio direito em si. Só que as pessoas elas não sabem, o seu cliente ele não sabe, então ele busca essa resposta em você e essa resposta se traduz em trabalho, em oportunidade de atuação, porque hoje não basta fazer um requerimento administrativo para buscar um benefício. Essa era já passou, essa fase passou, onde o cliente ou até mesmo o advogado que não tem a prática, que não tá aqui aprendendo diariamente, não separa esse tempo, quer fazer as coisas no automático, visando o judicial, não tá sabendo, e aí ele não entende a importância de fazer uma boa entrevista, de fazer análise de CNIS, cálculos, planejamento previdenciário, tudo isso que eu venho falando diariamente nas lives que a gente traz aqui de conteúdo prático para você realmente aprender essa prática previdenciária, entender que depender só do êxito judicial vai transformar o seu atendimento. Você advogada que está querendo ter uma saúde financeira, se você não entender essa parte, o seu trabalho vai tender a fracassar, a acabar. Então o objetivo aqui é para você verificar, entender que hoje eu falo o seguinte: problema no INSS, pente fino é trabalho pra gente. A gente sabe que o cliente ele fica muito chateado, tá uma correria louca aí, todo mundo buscando exame médico para poder tá atualizando, porque vai ser chamado para pente fino, mas para nós, advogadas, que atuamos nessa área previdenciária, isso se traduz em trabalho, honorário, oportunidade. Então, o bom é que a gente está se preparando, se antecipando a essas situações. Então, quando a gente vai saber se o cliente tem direito a aposentar? Gente, as regras de transição que vieram com a emenda constitucional 103, tá lá previsto artigo 15, 16, 17. Ontem, inclusive, na mentoria, eu expliquei isso para a aluna. Pode trazer muita confusão, mas não se preocupe, basta uma leitura atenta para você entender. E isso significa o quê? Na hora que você vai fazer o cálculo do seu cliente, você vai entregar para ele o melhor benefício. E hoje essa informação ela se traduz em valor, precisa ser transformado num significado de consultoria. Não é dúvida que você está tirando. Essa questão da dúvida, hoje assim, eu tenho direito ou não? Não é mais assim. Eu tenho direito? Qual o melhor benefício? Quanto que eu vou receber? Quando eu vou receber? São perguntas que eu e você precisamos responder para o nosso cliente, porque é isso que ele quer. E aí, o que você precisa analisar após a reforma? Eu falo o seguinte: sempre foi necessário analisar, só que a reforma ela potencializou um grande problema. Por quê? Porque ela trouxe várias regras de transição, 50%, 100%, pontuação, transição de idade e etc, etc.
A gente tem que entender cada uma delas e melhor, transformar isso em pecúnia. Quanto que o cliente vai receber? E quando você tem essa resposta, com certeza isso se traduz em quê? Em dinheiro no bolso do seu cliente, em satisfação no seu cliente e, consequentemente, indicação do seu trabalho para outras pessoas. Um cliente bem satisfeito, ele traz outro. Ontem, eu vou falar novamente na mentoria com a minha aluna, que ela fez um segurado especial, uma aposentadoria, e fez tão bem feito na esfera administrativa, concedendo em menos de 3 meses, 4 meses ela já teve a concessão dela, desse cliente. Ela é de Jaú do Mato Grosso. Veio uma quantidade absurda de clientes para ela. Então, assim, nem prospectar você vai precisar. Então, o que você vai precisar? Analisa a documentação do seu cliente. Isso vem através de uma entrevista bem feita, uma ficha completinha, bem feita, com todas as perguntas pertinentes. Se ele teve tempo rural, se ele foi aluno aprendiz, se ele serviu quartel, se ele tem tempo especial que precisa de conversão. Tudo isso você transforma essa análise num parecer técnico que vai ser traduzido em planejamento para ele. Isso aí você vai responder para ele essa dúvida, tá? Porque essa dúvida vai vir para você através do seu cliente. Isso você transforma numa esteira de serviços, numa estante de possibilidades, a começar pelo acerto de quinis. Olha que bacana, ela primeiro faz o acerto de quinis e cobra por isso. Por quê? Porque se você pega um quinis depois da reforma da Previdência, todo bagunçado, cheio de indicadores, faltando informação, tenha certeza que a possibilidade de êxito vai a 0. Então, tudo isso que você precisa analisar antes, vem muito antes do próprio requerimento em si. E essa importância hoje da advocacia preventiva, advocacia administrativa preventiva, e na esfera administrativa nunca se fez tão necessária a atuação. E o bacana, a gente consegue receber os nossos honorários sem depender de precatório, de decisão de juiz, de sentença injusta, de recurso que sabe-se lá quando vai ser julgado. E eu venho sempre falando, é o PAP bem feito, é o processo administrativo previdenciário bem instruído, a entrevista bem fechada. O seu cliente, ele não responde só porque ele quer. Você vai chegar aqui, vai perguntar o nome e ele vai contar a história. Ele pode até contar a história, mas tenha certeza que você que vai ter que provocar essa entrevista com perguntas pertinentes. Então, se você tiver, primeiro, cuidado na entrevista, análise dos documentos, análise do quinis, um PAP bem feito, com certeza você vai chegar nessa resposta de saber realmente se o seu cliente tem direito, qual o melhor direito para ele, que se traduz no melhor benefício, e quando ele vai poder exercer. Isso hoje é patrimônio na vida do seu cliente e, com certeza, dinheiro no seu bolso através da sua advocacia, sem você depender de justiça e decisão judicial e do êxito judicial, né? E às vezes, quantas vezes você que tá aqui, Fabiana, aí, o pessoal que tá passando aqui comigo, deve ter trabalhado e não, no final, passou anos aí e não recebeu R$1, tá? Então, essa é a importância de você analisar. Realmente, essa pergunta é incrível, porque faz você parar e pensar. Só que na correria do nosso escritório, no desespero de atende um, agenda outro, faz isso, você não faz o que é mais importante, é parar e analisar o caso concreto para dar a melhor resposta para o seu cliente. E isso aí se traduz em um retorno financeiro considerável e o melhor, a satisfação do seu cliente. E aí ele passa a indicar o seu trabalho para outros colegas. Isso na Previdência é uma realidade, tá? Atrás de um cliente satisfeito vem a família dele, vem os amigos dele, vem todo um contato dele. É o network, né? Exatamente, a Bia tá falando, é fazer o feijão com arroz, sem inventar, gente. Sem ficar preocupada, vou consultar a jurisprudência da TNU,
TCU para ver. Faça um processo administrativo bem feito e garanta o direito do seu cliente já na esfera administrativa. E se você me acompanha aqui diariamente, você vai até aprender a precificar, que é a grande dificuldade. Então, se você está por aqui, passou aqui, ainda nem me conhece, eu sou a Alexandra Rezende, eu sou advogada, professora, e eu ensino aí advogada prática previdenciária, começando do zero, sem depender de processo judicial. Tem processo judicial? Lógico que tem, faz parte do pacote, mas você não vai necessariamente depender desse processo para ter saúde financeira no seu escritório. Você vai entender que existem outros caminhos, tá? E hoje, depois da reforma da Previdência, é necessário conhecer esses caminhos, ok? Então, resposta da primeira foi. Vamos para a segunda. Olá, Mirela. Oi, tudo bem? A Mirela quer saber aqui, ó, como ela pode precificar o acerto do CNIS. Eu tenho uma live prontinha aí no feed, se depois você que tiver um tempinho você olha, mas eu vou te responder aqui. Depende. Eu já tive CNIS aqui que eu fiz acerto, eram 3 folhas, né? E aí você, analisando até com a prática, você vai ver a documentação, 3 folhas, é um problema aqui, outro lá, você põe um preço se você está começando. Agora, eu já peguei CNIS de 20 folhas, com muitos indicadores de pendência, que ia me demandar muito trabalho. Então, você pode olhar a tabela da ordem do seu estado para você ter uma referência, não é você, às vezes, cobrar o que está lá, mas é para você ter uma referência, o que eu posso cobrar, tá? Mas, e lembre-se, lá na tabela da ordem são valores mínimos, tá? Ele trata da questão administrativa, a tabela da ordem traz precificação para questão administrativa, para questão consultiva e para questão litigiosa, né? Quando a gente vai para a justiça. E aí, Mirela, vê o mercado aí, como que as pessoas estão cobrando. 500, 600 reais é um bom preço para fazer um acerto de CNIS. Se ele tiver razoavelmente, eu nem falo fácil, mas você vai ter um trabalho de fazer o requerimento através do RAC, pedir documentos, analisar documentos. Então, se você está começando, calça o chinelinho da humildade, comece assim, estudando o mercado, a tabela da ordem e o trabalho que você vai fazer. Na medida que você vai adquirindo experiência, na medida que você vai adquirindo nome, né? Porque as pessoas também, elas passam, vai ser mais requisitado, aí você coloca o seu preço de acordo com aquilo que você também vai fazer de demanda. Você imagina você analisar um CNIS de 20 folhas com mais de 10 indicadores. Nós temos mais de 40 indicadores. Então, isso tem que ser transformado em dinheiro. Então, um salário mínimo e meio, não tem problema. Facilite, inclusive, o pagamento, faça parcelas para o seu cliente. O cliente previdenciário, ele honra as parcelas que ele assume com você, tá? Aí a Fernanda, a Bia já te respondeu, tá? Eu tenho sim um curso de prática previdenciária para quem quer começar do zero, tá? E lá no feed tem uma live só de precificação, né? Depois dá um pulinho lá. Então vamos lá para a terceira pergunta, porque eu tô guardando aqui, ó, como saber se o cliente tem direito à revisão? É a cereja da live de hoje, tá? Que eu vou dar de presente para vocês, que eu vou falar o que vocês precisam ver com relação à revisão e onde tá o ouro disso aqui. A pergunta a colega fez aqui, ó, todos os benefícios ainda devem ser requeridos administrativamente? Gente, existe uma questão com relação à previdência, que é o prévio requerimento administrativo. Temos exceções? Temos, como tudo no direito, nós temos exceção sim. Só que todo pedido deve primeiro passar pelo INSS. É ele que vai dizer o sim ou não. É ele que vai analisar a documentação. Se você achar que você pode ir diretamente para a justiça para pedir a concessão do benefício, você vai ser surpreendida com uma sentença sem analisar o mérito e você não vai perder tempo, tá? Você vai perder tempo. Deixa eu tomar meu café aqui. Então, prévio requerimento administrativo
é uma fase do seu trabalho. A fase que a gente antes, alguns anos atrás, a gente entregava na mão do nosso cliente, falava assim, vai lá, faça o seu pedido, se for indeferido, você me procura. Isso não é mais aceitável. Isso não é mais aceitável. Por quê? Porque o processo administrativo previdenciário faz parte do nosso trabalho. É uma fase muito importante. Você pode passar 10 minutos aqui na internet que você vai ver a importância que pessoas que trabalham com isso há muitos anos, assim como eu, dão com relação à questão administrativa. Prévio requerimento administrativo é uma exigência, tá? Você não vai para a justiça sem isso. Por quê? Porque o INSS que é o dono do negócio. É ele que vai dizer se o seu cliente tem direito ou não. E aí, ele que faz essa primeira análise. E olha, não veja isso como um problema, tá? Não veja. Por quê? No processo administrativo é buscado direito material. Realmente se o seu cliente tem direito. E existe algumas previsões na IN 128 de que o INSS, que é o gestor, né, da Previdência, junto com você, ele tem que buscar documentos que comprovem aquela situação. Gente, nós temos mais de 140 milhões de pessoas na fase adulta. E isso aí não significa só pessoas que querem aposentar, não. São pessoas que ficam incapacitadas por trabalho, pessoas que acidentam, pessoas que venham a óbito, pessoas que nascem, tá? São todas essas contingências, esses fatos geradores vão gerar direito a benefício. E esse primeiro pedido tem que ser feito no INSS, para que o INSS depois às vezes pede para cumprir exigência, às vezes ele pode fazer ofício, pesquisa externa, justificação administrativa. São três e outras coisas, são situações que ele vai produzir prova junto com você. Isso ajuda muito. Eu tive um caso aqui que o processo está no administrativo e aí, porque eu tive que recorrer à junta de recurso, e a gente às vezes erra achando que é só o INSS. Não é só o INSS, nós temos o INSS, temos acima do INSS a junta de recurso que não está amarrada às decisões do INSS, ela pode julgar pelos seus próprios fundamentos legais, inclusive, e mudar o entendimento do INSS. E a gente tem o Conselho de Recursos da Previdência Social. Existe um procedimento, sim, um processo administrativo, tá? A Fernanda tá perguntando aqui, vale a pena recorrer administrativamente? Fernanda, eu vou falar para você quando vale a pena. Se tiver casos de insalubridade, tempo especial, por favor, recorra, não vá para a justiça, porque você corre o risco de fazer coisa julgada e não poder mais discutir aquela prova que você tem, um PPP, um formulário de insalubridade. Então, use da esfera administrativa. Nós temos enunciados, eu até falei numa live passada, que são muito mais favoráveis na questão de ruído do que a própria justiça. O juizado não está nos favorecendo nessa questão. Agora, é caso de auxílio em incapacidade temporária, que vai precisar de uma perícia, não vale a pena recorrer. Se não for questão documental, acerto de documento, vai para a justiça, porque ali na junta você não vai ter nada muito favorável. Então, se a questão é documental, vale a pena recorrer sim, viu, Fernanda? Não corre para a justiça, não cometa esse erro, tá? Hoje, a gente não precisa esgotar a via administrativa. Isso não é obrigado, mas a gente precisa esgotar para poder produzir provas. E no meu caso que eu falei, foi um caso de aposentadoria especial e a PPP tá com um erro material. Aliás, um erro formal, um erro de falta um carimbo, alguma coisa que não compromete o valor, só que o INSS não aceita, tá? E aí o que acontece? Esse processo eu recorri. A junta baixou em diligência o processo e ela mesma oficiou a empresa para juntar o LTCAT, que é o documento que se tem como base. A PPP é feita com base nesse documento.
tá? E aí, o que que acontece? Eu pedi à empresa o LTCAT, às vezes eu não vou conseguir, se não for via judicial. E aí o próprio INSS produz essa prova para mim, tá? O projeto de alimentos está falando aqui, o problema é que em muitos casos eles estão negando administrativamente. Olha, eu falo para você, é um problema pro segurado, mas para nós se traduz em trabalho. Se for concedido tudo de cara, como que fica o nosso trabalho? Só que o trabalho preventivo é exatamente você fazer ele bem feito para você garantir a concessão. Negado administrativamente, tem o recurso. E aí você também tem as possibilidades. Eu falo o seguinte, não é abrir mão de fazer uma ação judicial, mas é você usar o processo administrativo para que você já garanta a concessão, ainda que você tenha que recorrer para a junta de recurso. Negativa de benefício faz parte do nosso negócio, não é um problema, né? É um problema que a gente visa evitar com a advocacia preventiva administrativa. E é aqui que você aprende a prática previdenciária. Por quê? Porque você vai entender o que é a IN, como funciona o pensamento lá, a ideia de servidor. Hoje tem robô, se você não fizer a documentação certinha, eles têm inteligência artificial, já nega de plano. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, fazer aquela pensar da forma que eu respondi na primeira pergunta. Analisa o caso, estuda os documentos, faça uma boa entrevista, faça perguntas pertinentes para o seu cliente, verifica o CNIS dele. É o processo administrativo bem feito, é o PAP bem feito que a gente fala. Agora a negativa faz parte do nosso trabalho. E depois disso tudo, e eu falo para você, a possibilidade de você conseguir garantir o benefício administrativamente é muito grande. E você, inclusive, conseguir aposentadoria especial pela junta de recursos, pelo conselho de recursos, por experiência própria, é muito alto. E se você for para o juizado, eu temo te falar que as chances de você perder são muito grandes. E aí depois você vai ter que enfrentar a coisa julgada. E aí pode ser que você tenha aí perdido a chance, a possibilidade de discutir e vai ter que buscar uma tese para mudar esse entendimento, tá? Gente, nós temos muitos tipos de erros. Se você olhar o CNIS, nós temos erros. Se você olhar a carta de concessão, que vai ser a próxima resposta aqui que eu vou dar para vocês, tem erros, tá? Fica lá. Ô, Agnes, vou te responder aqui, ó. Agnes é minha aluna, ó. Nas aulas sobre INSS digital e meu INSS, fiquei com uma dúvida. Você não satisfeita com o Telegram, com a pergunta lá no curso, você tá vindo aqui, mas eu vou responder, minha linda, fica tranquila. Ó. Utilizar somente o meu INSS é ruim pro advogado? Ô, Agnes, olha só, o advogado cuja OAB tem acordo com o INSS, ele tem a plataforma digital INSS digital. É mais uma possibilidade dele usar a plataforma. Agora, tem estados que não tem esse acordo. E aí vai restar o quê? Para o procurador, a procuradora, o advogado. A plataforma do meu INSS não tem que é ruim, é bom. Você vai usar do mesmo jeito. Inclusive, os requerimentos no meu INSS são muito maiores do que tem no INSS digital. E detalhe, tá? Você vai se identificar lá do mesmo jeito, juntando a sua OAB, juntando a sua procuração, fazendo nos mesmos moldes que o INSS digital. E quando você faz no INSS digital, que é o Gerid, que é uma plataforma que a gente usa, o que você faz no Gerid aparece no meu INSS do seu cliente, não tem problema. O único cuidado que a gente sempre faz, pede autorização expressa para você usar o meu INSS do seu cliente, mas não tem prejuízo nenhum, tá? Você pode ficar tranquila. E se na hora lá você precisar fazer um recurso, fazer alguma coisa que o site estiver fora, o Gerid estiver fora, que eles têm até uma tabela de quando eles estão fora do ar para acerto, arrumar a plataforma, você usa o meu INSS do seu cliente, você não pode perder prazo, tá? Ô linda, eu sei, você é uma querida, obrigada aí pela participação, é um prazer estar respondendo em qualquer lugar que você precisar, tá bom? E hoje a gente tem, hoje a gente tem aula, viu gente?
Hoje a gente tem mão na massa do PPP, para vocês aprenderem a analisar o perfil profissiográfico previdenciário. Então, sei que é meu aluno, tá passando por aqui, anota aí, às 18 horas a gente tem esse encontro. Então, gente, fechando a terceira pergunta, né? Todos os benefícios devem ser requeridos administrativamente? Sim, tá? Se é algo novo, prova nova, pedido novo, tem que ser requerido sim, tá? Pra gente poder não sofrer aí um problema na justiça exigindo prévio requerimento administrativo. Temos exceções? Temos exceções, tá? E a gente vai estar trazendo aqui na cereja do bolo da live, que eu tenho alguns minutinhos para encerrar, porque conforme eu falei, gente, meia hora do seu dia vai mudar a sua vida profissional, vai mudar a sua vida pessoal. A gente fica preocupado às vezes de estudar 2, 3, 4 horas e não separa meia hora aí para uma leitura técnica, para uma leitura pessoal, para assistir uma live. Então vai fazer toda a diferença. Meia hora, às vezes você tá aí perdendo tempo olhando o celular, nem trazendo retorno para você, ou vendo aí abduzido, que eu falo, na frente de uma TV. Então separa essa meia hora, para tudo, põe no relógio até para despertar, e aí você vai ver que isso vai fazer parte da sua rotina. Em 15 dias isso aí virou hábito, e aí você não vai conseguir viver mais sem. E a primeira pergunta que eu deixei para a última, porque é a cereja do bolo, é: como saber se o cliente tem direito à revisão? Quando a gente fala de revisão, a gente fala de um benefício que foi concedido, tá? E a revisão, gente, não se baseia só na revisão da vida toda. Nós temos muitos tipos de revisão: revisão de fato, revisão de direito. Por quê? Revisão de direito é quando a própria lei dava garantia de uma coisa e o INSS fez outra. Eu vejo que a revisão da vida toda não deveria nem ter decadência, porque se trata de uma revisão de direito. Mas nós não ganhamos isso, vida que segue. Agora, como saber se o seu cliente tem direito à revisão? Às vezes você tá com um tesouro aí na sua mão e você não sabe. O INSS, ele erra em todos os aspectos. Ele erra na hora do tempo, apurar o tempo. Ele erra na hora de fazer cálculo do salário. Ele erra na hora de aplicar o índice de correção monetária. E como você vai saber desses erros? Só para você perceber a oportunidade que você tem, nós temos 19 milhões de aposentados. Eu tô nem contando aí os pensionistas, tá? Aposentados. Esses aposentados, muitos têm direito à revisão. Por que eu falo muitos e não todos? Porque a gente tem um problema que é a decadência, tá? Essa questão da decadência, ela pode acabar, realmente decair o direito do seu cliente. E aí temos prazo, gente, para correr atrás dessa revisão, tá? Eu tô vendo aqui o chat aqui. O curso vai ser em outubro, né? A Bia tá explicando aí. A gente tem um grupo VIP, gente. O link tá lá na bio. Se você quer fazer parte desse grupo VIP, receber conteúdos exclusivos, ter acesso aí a muita coisa bacana, atualização, entra para esse grupo VIP. Depois que acabar a live, se você não me segue, passa a me seguir. E lá na bio tem um link para você entrar nesse grupo VIP aí e aprender aí com os melhores, aprender aí num ambiente de conhecimento, de prática previdenciária, para você aprender realmente se você está querendo começar do zero nessa área previdenciária e não depender de processo judicial. Entra nesse grupo VIP, tá? Então, como você pode saber, retomando aqui, a revisão hoje é uma possibilidade de trazer uma melhoria na renda do seu cliente. O INSS comete muitos erros, conforme eu falei. São 19 milhões de possibilidades. Se você, se a pessoa está decaiu, aí realmente, em alguns casos, não tem o que fazer. Mas existem até casos que tem 10 anos e a pessoa às vezes teve um processo trabalhista ou recebeu muito, demorou para receber muito.
o tempo demorou para ela receber, então a decadência ela tem uma contagem diferente, e aí você salva o benefício de revisional do seu cliente. Eu já tive clientes que eu salvei por conta de uma semana, eu coloquei ele muito próximo do teto, e isso significa um dinheiro muito bom. E aí você fala assim, aí aqui nesse caso, é caso de você realmente ir para a justiça. Se não for prova nova, por exemplo, você conseguiu um tempo lá de ação trabalhista do seu cliente e você quer levar para melhorar a renda mensal dele, influenciar no benefício, você vai ter que fazer o requerimento administrativo. Por quê? Porque é uma prova nova, o INSS tem que ser provocado. Agora, se não for isso, realmente a gente vai para a justiça. E aqui nós temos, ó, só para vocês terem aqui, ó, você vai analisar tempo, salário, índice de correção, se teve ação trabalhista, se teve regra mais favorável, se teve tempo especial não considerado. Tudo isso são possibilidades e para você saber se o seu cliente tem direito à revisão, tá? Então, se você quer saber, pesquise a documentação do seu cliente, busque essa documentação, analise o processo. Eu comecei assim. E olha que eu comecei quando eu comecei, eu tive uma dificuldade, e foi aí, depois dessa dificuldade, que eu me apaixonei pela área previdenciária, quando eu fui analisar um processo administrativo de uma enfermeira, e eu não soube analisar. E a partir dali eu aprendi a fazer cálculos, aprendi a fazer revisão, e aí tô aí há mais de 10 anos aí nessa área apaixonante. É o único risco que você corre, de você entrar aqui e se apaixonar pela área previdenciária, por esse trabalho tão nobre que você vai fazer e vai mudar a vida das pessoas, porque você traz dignidade para os segurados, para a família desse segurado, e também traz dignidade para o seu trabalho, para aquilo que você se propôs a fazer no meio, às vezes, de um campo que tem tanta gente reclamando, e aqui tem a oportunidade, através do seu trabalho, você sim enriquecer, ganhar muito bem, e através do seu trabalho digno. Então, esse saber como esse cliente tem direito à revisão, você vai ter que analisar todo o processo de concessão dele. Isso se traduz também, gente, em planejamento. O planejamento previdenciário, ele não é só da concessão, ele também é da revisão. Você não vai pegar um processo, eu tô aqui com um processo de aposentadoria que o cliente fez sozinho 3 vezes negativou, e eu tenho 3 processos para analisar. Eu não vou analisar de graça, eu vou fazer uma análise de planejamento previdenciário de revisão, inclusive para ver por que foi negado tantas vezes, o que eu posso salvar aí naquela data de entrada de requerimento, porque uma vez que fez o requerimento no administrativo, você fixa uma data, e às vezes nessa data você tem bons honorários de atrasados aí. Então, se você tá com esse caso aí na sua mão, não sabe se o seu cliente tem direito, comece pela documentação dele administrativa previdenciária, estude essa documentação. A gente fala, todo requerimento se transforma num processo, e transforme esse atendimento, essa análise de revisão, num planejamento previdenciário revisional. E aí você vai dar resposta para ele se ele tem direito à revisão, quanto que ele vai receber de revisão e quanto isso vai impactar na vida patrimonial dele. Isso é um serviço, e se por ser serviço, antigamente a gente entregava essa informação, e às vezes o cliente não tinha ideia, ele não tinha nem ideia e não tinha o direito. E aí você falava, ó, não tem direito, ele agradecia e ia embora. Hoje não, é um trabalho. E você vai levar aí boas horas para analisar um processo administrativo previdenciário. A documentação é o início de tudo, bem falou a Bia aqui. A documentação é o início de todo um processo, seja ele de concessão, seja ele de revisão, tá? Você vai garantir o melhor benefício do seu cliente, você vai garantir a renda mais favorável para o seu cliente através da documentação, e tudo isso se traduz em prateleira de serviço do seu atendimento.